Capítulo 33 do livro Lar Adventista tem como tema, ou título melhor, Promessas de Guia Divina. Olha que legal isso aqui, ó. Aqui vai dizer, ó, a certeza da presença de um amigo divino. Que benção, né? Você, mãe, você, pai, pode ter certeza que existe um amigo divino quando você lida com a educação dos filhos. E aqui vai dizer, ó, vosso compassivo Redentor está vigiando sobre vocês com amor e simpatia, pronto para ouvir as vossas orações e dar-vos a assistência de que vocês necessitam. Ele conhece o fardo de todo o coração materno, sendo-lhes o melhor amigo em toda a emergência. Seus braços eternos sustentam a mãe fielmente e temente a Deus. Quando ele esteve na terra, ele teve uma mãe que lutou muito com a pobreza, com ansiedade e perplexidade, e simpatiza com cada mãe cristã em seus cuidados e ansiedades. Aquele Salvador que andou uma longa jornada para aliviar o ansioso coração de uma mãe cuja filha estava possessa de um espírito maligno, ouvirá a oração das mães e lhe abençoará os filhos. Amém, mãezinhas? Olha que maravilha, viu? Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, porque uma das coisas que eu sempre digo é que Deus se importa com a oração das mães. As mães têm uma oração que com certeza chega até o trono de graça do Senhor. Obviamente, os pais também, né? Mas as mães, eu sempre digo isso, as mães é o amor que é comparado ao amor de Deus, né? Então, Deus ele leva muito a sério a oração de uma mãe. Por isso eu digo para você, mãe que está me ouvindo, nunca deixe de orar pelos seus filhos, nunca deixe. Às vezes, algumas chegam ao nível de dizer assim, pastor, eu não vou orar mais pelo meu filho, eu tenho orado e parece que as coisas pioram, parece que eles não estão mais interessados, cada vez que eu oro, mais ele fica rebelde. Continue orando pelo teu filho, continue orando pelo teu filho. Aqui diz que você tem um amigo, alguém que viveu tudo isso, viveu o sofrimento, viu na mãe dele o sofrimento, que era Maria. Jesus está atento à tua oração, mãezinha. Tenha certeza disso. Isso é a convicção que Deus olha por você, zela por você, tem cuidado dos teus filhos por meio de você e também por causa das tuas orações. Então acredite que Deus tem direcionado a sua vida e quando você ora e busca nele, ele vai te dar o apoio necessário para os momentos difíceis. Aqui diz, ó, aquele que devolveu à viúva seu único filho, ao ser este levado para a sepultura, sente-se tocado hoje pelo ai das mães despojadas de seus filhos. Aquele que derramou lágrimas de simpatia junto à sepultura de Lázaro e devolveu a Marta e a Maria, seu irmão já sepulto, que perdoou Maria Madalena, que não esqueceu sua mãe quando em agonia suspenso na cruz, que apareceu às mulheres em pranto e fê-las mensageiros da primeira boa nova do Salvador ressuscitado. Ele é o melhor amigo da mulher hoje e está pronto a ajudá-la nas suas relações da vida. Amém? Então aqui mencionou aquilo que Jesus fez por vocês, mães e mulheres. Deus, ele observa todas as lágrimas. O livro de Salmos vai dizer que ele conta cada lágrima que cai de teus olhos. E cada lágrima que cai de teus olhos, ele está contando, ele conhece e ele tem simpatia por mim e por você. Ele vai mencionar aqui que todos os exemplos que me foi mencionado aqui é de um Deus compassivo, um Deus que nos ama, que quer o nosso bem. E essa é a diferença de Cristo. A diferença de Cristo para muitos de nós é que Deus ele era compassivo, amoroso, simpático, né? Ele era um Deus paciente e levava em consideração todos os nossos, ou melhor, no passado, né, todos os problemas daquelas mulheres e continua levando em consideração nos dias atuais. Aqui vai dizer, ó, trabalho algum pode equiparar-se ao da mãe cristã. Ela assume suas tarefas com a intuição do que significa criar seus filhos no temor e admoestação do Senhor. Não raro, sentirá que sua carga é mais pesada do que ela pode levar. Isso aqui as mulheres vão sentir. E como é precioso, então, o privilégio de levá-la toda em oração ao seu simpatizante, Senhor. Levar esta carga ao Jesus. Como é importante. Ela pode depor seu fardo aos pés de Cristo, e em sua presença ela encontra forças que a susterão e lhe darão alegria, coragem, esperança e sabedoria nas horas mais difíceis. Quão doce é para a mãe fatigada a consciência de que tem tal amigo para todas as dificuldades. Se as mães fossem a Cristo mais frequentemente,
e nele confiassem mais plenamente, seu fardo seria mais leve e elas encontrariam descanso para a sua alma. Amém? Olha que bênção, né? Olha que bênção. Então Deus está convidando você, mãe, a levar os fardos aos pés dele. Ele quer te sustentar, cuidar de você, te dar alegria, te dar coragem, a esperança, a sabedoria nas horas mais difíceis. Eu tenho certeza que pode ter, não sei se tem alguma mãe aqui que já perdeu um filho, mas que encontrou o conforto em Cristo Jesus. Tem pessoas que não conseguem ter a paz, a tranquilidade, porque não estão fazendo o quê? Não estão frequentemente buscando a Cristo ou entregando a sua vida, as suas dificuldades nas mãos de Cristo. Como diz aqui esse livro que nós acabamos de ler esse texto, aqui diz que Jesus é nosso amigo e ele está à nossa disposição, nos esperando, nos aguardando para que a gente busque ele com mais frequência. Então você, mãe, que tem uma missão muito dura, esse mesmo livro, em algumas páginas para frente, vai dizer que nem os anjos gostariam de ter a responsabilidade que você tem, mãezinha. Você sabia disso? Nem os anjos. E nesta terra não existe poder de influência maior do que o poder de uma mãe para o bem do filho, nem do pai. Não existe. Você tem uma obrigação e uma responsabilidade e um privilégio enorme sobre suas mãos. E Deus está falando o quê? Para que você consiga lidar com tudo isso, me busque, esteja comigo, que eu seja o primeiro na sua vida. E com certeza você vai conseguir encontrar a paz que você precisa. Amém? Aqui diz, ó, o Deus do céu ouve orações. Não podereis criar vossos filhos como desejarias sem o auxílio divino, pois a natureza caída de Adão sempre luta pela predominância. E qual é a natureza caída de Adão? O desejo do pecado sempre vai lutar para tomar conta de nós. Então, nós não conseguiremos educar os nossos filhos como nós desejaríamos sem o auxílio de Cristo, porque a nossa natureza nos leva a fazer coisa errada. Os filhos vão por este caminho. Aqui diz, ó, o coração deve ser preparado para os princípios da verdade, a fim de que enraizem na alma e encontrem nutrimento na vida. Os pais podem compreender que, ao seguirem a direção de Deus na educação de seus filhos, receberão a ajuda do alto. Recebem mais benefício, pois enquanto ensina, aprendem. Seus filhos alcançarão vitórias mediante o conhecimento que tiverem adquirido na observância do caminho do Senhor. São capacitados a vencer tendências naturais e tendências hereditárias para o mal. Percebeu? Então, quando nós buscamos esse auxílio de Deus, a Bíblia diz que nós vamos conseguir vencer, porque a nossa natureza ela é muito difícil, a natureza dos nossos filhos também. Ou seja, por quê? Porque nós temos essa natureza caída. Então, o desejo por coisas ruins é muito grande. Então, quando a mãe e o pai se preparam e ensinam os princípios de vida para os seus filhos, e vai enraizando esses princípios, isso vai encontrando, como é que eu posso dizer? Isso vai nutrindo a vida, a alma dos teus filhos. Então, dessa forma, os pais eles vão compreender que a direção de Deus na educação dos filhos é a correta. E você pode buscar ajuda do alto. Pode buscar, porque Deus está disposto a te dar. Você acredita nisso que nós estamos estudando aqui? Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito muito nisso aqui. Eu acredito que Deus, ele quer que nossos filhos alcancem vitórias. Alcance vitórias, mas isso vai ser possível, vitórias na questão espiritual, nas escolhas, nas decisões, quando eu e você estimularmos dentro do nosso lar os ensinamentos cristãos, tá bom? Aqui diz, ó, pais, estáis vós trabalhando com incansável energia em favor de vossos filhos? O Deus do céu anota as vossas solicitudes, os vossos ferventes trabalhos e a vossa constante vigilância. Ele está anotando tudo. Ele ouve as vossas orações, com paciência e bondade, educai vossos filhos para o Senhor. Todo o céu está interessado em vosso trabalho, irmão. Você já pensou um negócio desse aqui? Todo o céu está interessado no teu trabalho. Deus se unirá com vocês e comigo, coroando de sucesso os nossos esforços, ao procurar tornar claras as verdades concernentes à salvação e ao encaminhar a criança a Cristo como Salvador pessoal. Os anjos estarão ao nosso lado. Amém? Percebeu, gente? Isso aqui é maravilhoso. Se nós pudéssemos ver
com os nossos olhos, os anjos ao nosso lado, nos ajudando a educar os nossos filhos no caminho do Senhor, isso aqui com certeza faria muitos chorarem, faria muitos se alegrarem. Quem sabe outros também iriam sofrer muito. Porque aqueles que não estão educando os filhos nos caminhos do Senhor não estão tendo o auxílio divino ali naquela criação. Mas aqueles que colocam-se diante do Senhor, a Bíblia diz, o céu todo está interessado nessa educação do teu filho. Os anjos estarão ali para te dar essa força, para te dar esse auxílio. Então é maravilhoso. Então que eu e você possamos ter a confiança disso. Os filhos são herança do Senhor. E não é à toa que nós estamos estudando sobre esse assunto, porque Deus quer nos ensinar nesse momento final que nós precisamos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, educar de uma forma que agrade a Deus. Pedi e recebereis. Em seu importante trabalho, os pais devem pedir e receberão o auxílio divino. Ainda que o caráter, os hábitos e as práticas dos pais tenham sido lançadas no molde inferior, mesmo que as lições a eles ministradas, irmãos, na infância e na juventude tenham levado ao desenvolvimento infeliz do caráter, não precisam desesperar-se. Olha só isso aqui é uma mensagem de esperança para algum pai que está me ouvindo agora e pensando: poxa, Senhor, mas eu já conheci Jesus já com depois de 40, 50 anos. A minha história pregressa foi muito difícil. Os meus filhos não tiveram um bom exemplo dentro de casa. Eu eduquei meus filhos no caminho completamente errado. Eu fiz coisas absurdas. Eu ensinei práticas erradas para os meus filhos. Eu estimulei os meus filhos a fazerem coisas que não agradam a Deus. E agora, o que será? Aqui Deus diz assim, ó: ainda que o caráter, os hábitos e as práticas dos pais tenham sido lançados num molde inferior do que aquilo que Deus quer, que Ele quer que nós educamos nosso filho num molde superior, né, conforme o que Ele pede. Mas ainda que você tenha educado num molde inferior, mesmo que as lições a eles ministradas na infância e na juventude tenham levado ao desenvolvimento infeliz do caráter, não precisam desesperar-se. Amém ou não amém? Aqui ele vai dizer, ó: o poder convertedor de Deus pode transformar tendências herdadas e cultivadas. Que maravilha! Pois a religião de Jesus ela é dignificante. O nascer de novo significa transformação, nova vida em Cristo Jesus. Instruamos nossos filhos nos ensinos da palavra. Se o chamardes, o Senhor vos responderá. Disse-vos-á: eis-me aqui. Que quereis que eu faça em vosso favor? Jesus fala para você. Ele diz: ó, o céu está ligado com a terra, a fim de que cada alma esteja capacitada a cumprir a sua missão. O Senhor ama os teus filhos. Ele deseja que cresçam com a compreensão do seu alto chamado. Amém? Que benção, né? Que esperança que nós tivemos agora, né? Porque muitos, possivelmente muitos que estão me ouvindo aqui falam: poxa, mas eu escuto tudo isso aqui e eu fico pensando, eu fico me martirizando porque no passado eu não fiz isso. A minha vida não foi dessa forma. Eu não instruí meus filhos da forma correta. Deus diz: não precisa se desesperar, porque o poder convertedor de Deus pode transformar as tendências herdadas e cultivadas. E pois a religião de Cristo ela é dignificante, ela nos torna dignos diante dele. Amém? Amém, irmãos? Que benção, né? Que benção. Agora, obviamente, quando você deixa tudo ao léu, como nós já ensinamos, e você tem as informações e orientações necessárias que nós estamos passando aqui, e você não leva a sério isso e coloca no coração apenas a última informação que eu te passei agora que Deus pode transformar, isso vai causar muitos problemas em muitos filhos, porque mesmo eles ali buscando pelo batismo do Espírito Santo, a história pregressa faz muita diferença na mente da pessoa. Porque mesmo ela pedindo pelo batismo do Espírito Santo, as memórias daquela pessoa do passado vão continuar estando, às vezes, latente no seu cérebro, no seu coração. Muitas vezes vai voltar no coração da pessoa desejos pecaminosos que ele fazia antes, ou de práticas que ele fazia antes de ele conhecer a palavra de Deus. E isso tem causado prejuízo emocional, mental, psicológico e espiritual na vida de muita gente. Por isso é importante que você, paizinho, direcione os teus filhos para aquilo que realmente faz a diferença, coisas boas, né? Para que eu e você possamos ser reconhecidos por Deus como pais que cooperaram com a educação dos filhos. Muitos pais hoje têm filhos que não estão nos caminhos do Senhor. E muitos dizem assim: não, mas a escolha foi dele. É verdade, a escolha foi dele, mas muitas vezes algo
nós não fizemos para ajudá-los a não escolher por este caminho. Existe essa possibilidade, pastor? Com certeza existe. E muitas das coisas são as orientações, o envolvimento, a disposição em ensiná-los, né? Às vezes nós somos cristãos da igreja e tudo, mas ainda na nossa casa a gente não tem ali o desejo, não tem ali a prática dos cultos familiares. Na nossa televisão, na nossa casa, nos nossos louvores, tudo aquilo, a gente incita a criança a buscar por outros gostos, por outras práticas que não são aquelas que agradam ao Senhor. E às vezes nós não sabemos aonde estamos errando. Então é muito importante que você faça uma reflexão de tudo isso dentro do seu lar, tá certo? Dentro do seu lar, porque aí Deus ele vai te mostrando qual é o desejo dele para mim e para você. O Espírito Santo nos guiará na educação dos nossos filhos. Diz assim, ó: a mãe deve sentir a sua necessidade da guia do Espírito Santo, para que ela mesma possa ter uma experiência genuína de submissão ao caminho da vontade de Deus. Então, pela graça de Cristo, pode ser uma instrutora sábia, gentil e amorável. Cristo tomou providências para que cada pai que for controlado pelo Espírito Santo receba força e graça para ser um mestre no lar. Essa educação e disciplina no lar terá uma influência modeladora. Amém, irmãos? A mãe deve sempre sentir a necessidade do guia do Espírito Santo. E quando nós somos batizados do Espírito Santo, irmãos, nós sentimos desejo, né, de cada dia nós buscarmos fortalecer mais essa busca pelo Espírito Santo, todos os dias. O batismo do Espírito Santo precisa ser diário, né? A busca pelo Espírito Santo precisa ser diária. Então, todos os dias nós temos desejo, alegria de poder despertar, sentir o prazer de reunir os filhos, estudar um pouco, orar com eles, orar por eles. Né? É muito importante que nós façamos isso. E aqui diz que a graça de Cristo vai ser a nossa instrutora, sábia, gentil e amorável, porque ele já tomou providência para que cada pai que for controlado pelo Espírito Santo receba força e graça para ser um mestre dentro do lar. Amém? O poder divino se unirá com o esforço humano. Sem o esforço humano, o poder divino é vão. Deus atuará com poder quando, em confiante dependência dele, os pais despertarem para a sagrada responsabilidade que sobre eles repousa e procurarem educar os filhos retamente. Ele cooperará com os pais que cuidadosamente e com oração educarem os filhos, promovendo a salvação deles e a sua própria, e realizará neles o querer e o efetuar segundo a sua vontade. O esforço humano sozinho não resultará em benefício a vossos filhos na obtenção de um caráter perfeito para o céu, mas com o divino auxílio, uma grande e santa obra poderá ser realizada. Amém? Percebeu isso aqui? Deus ele não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Então aqui diz que sem o esforço humano não adianta. Ah, eu vou contar só com o poder de Deus. Mas e aí? Cadê a sua parte? Tem que ser feita a sua parte. Tem que se esforçar dentro do teu lar para educar os teus filhos nos caminhos corretos. Senão, não adianta. A Bíblia diz que ele vai cooperar com você na educação dos teus filhos. Percebeu? Os textos dizem que Deus cooperam com a gente. Ele coopera com os pais que cuidadosamente levam a sério e educam os filhos com oração, estudo e sempre promove salvação dentro da casa. Aí Deus coopera com você. E essa junção do esforço humano com o poder divino vai fazer a diferença na vida dos teus filhos. Amém? Então tem que ter a tua parte, viu, paizinho e mãezinha? Tem que ter a sua parte, senão as coisas não acontecem. Aqui diz: apegar-se a Jesus quando vierem provas. Pais, apanhai os raios de luz divina que estão brilhando em vosso caminho. Andai na luz como Cristo está na luz. A vós, ao vos entregardes a obra de salvar vossos filhos e manter vossa posição no caminho da santidade, as mais provocantes provas sobrevirão. Mas não desanimeis. Apegai-vos a Jesus, ele diz, que se apodere de minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27:5. Dificuldades sobrevirão, encontrareis obstáculos, mas olhai constantemente para Jesus. Quando surge uma situação de emergência, perguntai: Senhor, o que hei de fazer? Quanto mais dura a batalha, maior necessidade de auxílio do Pai Celestial e mais notável a vitória será alcançada. Mas será a vitória que for alcançada, será mais notável essa vitória. Amém? Então, acredite, quando você começa a educar os seus filhos nos caminhos de Deus, vai vir muitas provas, irmãos. Vai vir muitas dificuldades, é verdade. Mas Deus diz: não desanimem. Eu te dou a força, te dou a paz que você necessita.
Só olhe constantemente para mim, ele disse, porque em qualquer situação de emergência, Jesus vai mostrar para você que ele está contigo. Amém? Você confia nessa mensagem, nessa palavra? Eu confio. Eu acredito que Deus é maravilhoso, Ele quer o melhor para nós e Ele está nos dando a certeza que Ele vai resolver e vai nos ajudar na resolução de qualquer situação que puder sobrevir quando estamos educando nossos filhos. Trabalhar com fé, diz assim, ó. Amorável e pacientemente, como fiéis mordomos da multiforme graça de Cristo, devem os pais fazer o trabalho que lhes é indicado. Deles se espera que sejam encontrados fiéis. Tudo deve ser feito em fé. Devem orar constantemente para que Deus conceda sua graça a seus filhos. Jamais devem mostrar-se cansados, impacientes ou irritadiços em sua obra. Devem apegar-se intimamente com seus filhos e com Deus. Se os pais trabalharem com paciência e amor, esforçando-se fervorosamente por ajudar os filhos a alcançar a mais alta norma de pureza e modéstia, terão êxito. Amém? Então, jamais devem mostrar-se cansados ou impacientes nessa obra de salvar os filhos. Esforcem-se fervorosamente para ajudar os filhos a alcançar essa norma de pureza e vocês terão êxito, porque Deus estará conosco. Amém ou não amém, irmãos? Então, eu espero que essa mensagem tenha ficado clara para você, que tenha cravado no teu coração e ficado gravado na tua mente que Deus é o nosso auxiliador, que Ele é o nosso braço forte, que Ele dá certeza que nós teremos o êxito na educação dos nossos filhos quando nós fizermos a nossa parte. O poder divino se juntará a isso e aí acontecerá o grande milagre na vida dos filhos. E o melhor milagre é quando você vê os seus filhos voltando aos caminhos do Senhor. Não é verdade? Você, pai, que tem os filhos que estão nos caminhos do Senhor, glorifiquem a Deus por isso. E você, pai, teus filhos estão longe do Senhor, quando você segue as orientações divinas, com a ajuda de Deus, com certeza, você verá muitos milagres na sua vida. Amém? O apelo de hoje é, querido Deus, que eu tenha êxito na educação dos meus filhos. Que o Santo Espírito me ajude a educar meus filhos todos os dias, em que, em meio às lutas, eu sinta sempre a Sua presença a me guiar. Amém? Que esse seja o desejo do seu coração e que essa seja a sua decisão todos os dias de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada de estudo da Tua palavra. Obrigado por mais uma orientação que podemos ter nessa manhã. Uma orientação muito especial, Pai, sobre a educação dos nossos filhos. Aqui nós entendemos que o Senhor está conosco. Quando nós nos dispusemos, Senhor Deus, nos dispomos, melhor assim, a educar os nossos filhos nos seus caminhos. Sabemos que vão vir várias provas, tentações, dificuldades, mas o Senhor nos garante que o Senhor estará conosco. Que nós devemos, Senhor Deus, te buscar todos os dias, pedir pelo batismo do Espírito Santo, pelas instruções da tua palavra, para que nossos filhos sejam educados da forma que agrada o teu coração. Nos abençoe, Senhor Deus, nos fortaleça. Nos dê sabedoria ao lidar com nossos filhos e nossa família. Que eles não têm filhos ainda, que eles possam já aprender, para que assim, quando tiverem, possam, Senhor Deus, honrar ao Senhor na educação dos filhos. Obrigado por tudo, perdoe nossas falhas, nos dá um dia de paz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu liberar os seus microfones, que eu quero ouvir vocês, povo abençoado. Um minutinho. Pronto, dá uma olhadinha aí no seu microfone e mande aquele abraço. Ficou claro para vocês a mensagem de hoje, povo de Deus? Bom Ficou dia, bom, ficou muito claro. muito maravilhoso, muito Bom maravilhoso. Muito dia. bom, pastor. Amém. Bom Que Deus seja dia, muito bom, Bom dia, louvado. pastor. Bom dia, muito irmãos. bom. Estou Vamos aqui aprender cada vez mais. Dia. esse Bom tempo aqui na dia, bom academia, dia. mas com vocês aqui em oração. Amém, amém. Povo de Deus, Deus Amém. abençoe. Um excelente Fica na dia paz para de todos Deus. Deu tudo nós. certo. Bom dia, pastor. Bom Até dia, amanhã. pastor. Bom Que Deus dia. abençoe. Paz do Até Senhor a amanhã. todos nós. Uma excelente manhã. E que Deus seja louvado pelas nossas vidas. Um grande abraço e até Amém. amanhã. Que Pastor, assim pela sua seja. também, pastor. Amém, amém. Amém. Bem, pro senhor também. Saúde pro senhor Amém. também. Abre as câmeras e bora tirar aquela foto bonita. Vamos lá. Não vai Hoje dar nem porque eu tô no arrisco, escuro. pastor. Vamos lá tirar aquela foto linda. Sem a foto não dá graça, né? Vamos lá, vamos lá. Tem um monte de gente aí sem foto. A Kelmo, Jeremias, a Antônia Maria, a Geliane, a Fabiana, a Valzelícia, a Joelma.
Eita, abre a câmera aí, gente boa. Hoje eu tô muito bonita pra aparecer nessa foto. Tirei a primeira, vamos para a segunda. Eu não tô tirando, porque eu tô no escuro. Tá certo. Povo de Deus, um grande abraço. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, Amém, que tchau. assim seja. Bom dia a todos. Amém. Bom dia.